Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 19/12/2023. Aqui quem fala, pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui para iniciar mais um estudo bíblico da palavra. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na EQNO 5, Conjunto G, Lote 55, Distrito Federal, Brasília. Repetindo, EQNO 5, Conjunto G, Lote 55, Distrito Federal, Brasília. Amém, irmãos? Estamos aqui mais uma vez para esse estudo bíblico de toda terça-feira e que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Sem perda de tempo, já vou estar aqui colocando para vocês o tema dessa noite. Deixa eu só ajeitar aqui no computador, irmãos, e nós já vamos estar colocando o tema dessa noite. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023, né? Finalzinho do ano aí. E o tema dessa noite, já vou estar colocando aí na sua tela para você ficar ligadinho. Está aí na sua tela o tema dessa noite. Estamos estudando, nesse quarto trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje nós estamos na lição de número 7. A lição de número 7 tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Tema muito missionário nesse trimestre que nós estamos estudando, né? E a lição número 7 tem como esse tema. Quero agradecer a todos que têm acompanhado os estudos bíblicos. E desde já, Deus abençoe toda a minha família e a nossa irmã Valéria, que já entrou aí na live também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, todos os irmãos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus. Já vou colocar aí na sua tela o texto áureo também dessa lição. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. O texto áureo diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus. E vamos para a verdade prática. Verdade prática nos diz: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Essa é a verdade prática. E já vamos para a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa.
está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14 é a leitura bíblica que você vai estar fazendo a leitura na sua casa. E sem perda de tempo, já vamos para a introdução da lição, que diz assim: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto encerrarem a carreira. Esses cuidados ainda devem abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Amém, irmãos? Então, este é o tema que nós vamos estudar: a responsabilidade da igreja local com os missionários e a sua família. Eu destaquei aí, vai estar em vermelho aí na sua tela. Eu destaquei, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade, né? Então, os missionários, quando assumem ali a obra de Deus, quando assumem esse chamado, eles vão ali começar a se adaptar, eles vão ter que se adaptar a uma nova realidade. É assim também com todos, irmãos, que aceitam o chamado, né? A Bíblia fala que o chamado, ele exige uma renúncia. Se você for ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, ali no meio do caminho do capítulo 14, vai falar ali do preço do discipulado. É o preço que se paga para servir Jesus. E todos nós temos que pagar, né, este preço de renúncia. É um preço, irmãos, que todo discípulo de Jesus, né, fatalmente vai ter que pagar. Então é se adaptar a essa nova realidade. Mas, irmãos, isso é a melhor escolha que nós podemos fazer. Isso vai ter recompensa. Só vou estar dando uma limpadinha aqui na lente, que parece estar meio embaçado na câmera aqui, né, irmãos? Rapidinho aqui. Glória a Deus. Deus de glória. Aleluia. Então, irmãos, todos nós vamos se adaptar a essa nova realidade. Nova realidade de servir a Cristo inclui essa consciência. Consciência que agora você tem uma missão. Consciência que você tem um chamado. E aqui nós estamos falando dos missionários. Principalmente os missionários, né, quando são enviados para longe, para fora, eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Alguns ainda vão com a família. Outros não vão com a família, irmãos. Alguns missionários vão fazer missões, mas a família fica. E aí entra o papel da igreja, apoiar, né? Apoiar a família, visitar os familiares também, apoiar, dar todo o suporte. É responsabilidade da igreja. E aqui eu já queria fazer uma diferenciação. Deus abençoe, irmão Jesuíno também, Deus abençoe. E aqui eu queria fazer uma diferenciação, irmãos, desde o começo, da igreja grande, né? Igreja de grande porte e as igrejas de pequenos portes. Claro que existe a igreja de grande porte, né? Existe a igreja de médio porte e a igreja de pequeno porte. Nossa irmã Nilde de Vila Nova já está aí também. Deus abençoe, irmã Nilde. Então, irmãos, as igrejas grandes, de grande porte, essas são as igrejas que mais enviam missionários para fora, né? Não somente para fora ali do seu estado, da sua cidade, mas para fora também do Brasil. Enviam missionários para longe. Agora, as igrejas de pequeno porte, né? Já é outra realidade. As igrejas de pequeno porte, nós podemos dizer que elas têm missionários locais. Missionários locais. Porque se a gente pensar que missionários são só aqueles que são enviados para longe, nós não estamos entendendo direito, né, o que é ser um missionário. Porque missionário é um enviado. Então olha só como funciona, olha só como nosso Deus, na sabedoria dele, ele faz tudo certo, né? As igrejas que têm mais condições, que são igrejas grandes, elas mandam os missionários para longe, até mesmo para fora do país. E as igrejas pequenas, de pequeno porte, né, mandam os missionários ali para a localidade, mais próximos, né? Quando um missionário vai no hospital,
numa Cracolândia, quando vai ali evangelizar numa cidade carente, ou até mesmo numa cidade grande, porque todos são carentes do Evangelho de Jesus, né? Então, as igrejas pequenas também têm essa importância. Porque, olha só, é muito fácil de entender. Se todos fossem para longe, quem é que iria para perto, né, irmãos? E se todos fossem para perto, quem é que iria para longe? Então é necessário tanto aqueles que vão para longe, como aqueles que vão trabalhar ali também perto, na localidade. Esse papel as igrejas pequenas fazem. E toda igreja aberta numa localidade é uma bênção. Se a gente for reparar bem, a igreja é composta de ex. É o ex-drogado, é o ex-alcoólatra, ex-adúltero, ex-mentiroso, ex-traficante. A igreja é composta de ex. Por quê? Porque quando a pessoa recebe Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador, entrega sua vida para Jesus, a Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Todos nós éramos ex-perdidos, né? Agora nós nos encontramos em Jesus Cristo. Então, olha a importância das igrejas grandes e das igrejas pequenas. Dos missionários que vão para longe, mas os missionários também que trabalham na localidade. Porque nós já ensinamos aqui, vamos só lembrar, aonde é o campo missionário? O campo missionário é onde existir uma alma que precisa ouvir falar de Jesus. Ali é o campo missionário. Na sua casa é um campo missionário. No seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua igreja, nas localidades também, na sua vizinhança. Aí está o campo missionário, irmãos. Aonde tiver uma alma precisando ouvir falar de Jesus. Amém? Dito isso, nós já vamos avançar para o tópico 1. Tópico 1 já está aí na sua tela. Tem como título A Igreja e o Sistema de Apoio aos Missionários. A Igreja e o Sistema de Apoio aos Missionários. Glória a Deus. Subtópico 1 tem como título A Responsabilidade da Igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro. Aqui é importante dar uma pausa, irmãos. Olha só, diz assim: nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Então aqui vamos falar de alguns princípios que devem permanecer claros, que diz respeito ao apoio aos missionários. Letra A. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Letra B. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Aqui é importante dar uma pausa. O missionário, ele é um obreiro orientado por quem? Pelo pastor. Pelo anjo da igreja. Não existe essa história de querer fazer missões, irmãos, sem ali a bênção do anjo da igreja. A partir do momento que nós estamos na congregação, tudo que nós vamos fazer, nós temos que comunicar com o anjo da igreja. Porque o anjo da igreja é o principal responsável ali por aquela congregação, por aquele ministério. Então tudo, irmãos, para ser abençoado, que seja abençoado debaixo da bênção do anjo da igreja. Porque Deus, ele dá autoridade para o pastor da igreja. Jesus Cristo, certa vez, ele chegou para os discípulos e ali ele estava dando autoridade para os discípulos. Dando a chave dos céus ali para os discípulos. E ele falou o seguinte, ele falou assim, ó: o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Mas o que vocês desligarem da terra, será desligado dos céus. O que é isso? A autoridade que Deus dá. Quando Jesus enviou João para exortar ali as 7 igrejas do Apocalipse, escrever aquela carta, né, as 7 igrejas do Apocalipse, em todas as cartas começa dizendo assim, ó: ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja.
Então, quando Deus quer comunicar, ele comunica ao anjo da igreja. Por quê? Porque ele colocou ali o anjo da igreja como responsável por aquela igreja. Então, todos os obreiros também da igreja, antes de fazer uma obra, antes de tomar um rumo, tem que fazer o quê, irmãos? Comunicar. Tem que receber a bênção. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui na nossa lição, ó, letra B. Ó. Ele é um obreiro orientado por quem? Pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Quem é que envia então o missionário? É o pastor da igreja. Amém? Então você que está na sua igreja, não faça nada sem antes comunicar e pedir a bênção para o seu pastor. Letra C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Então veja o seguinte: os pastores têm a sua responsabilidade, mas os obreiros também, os missionários também têm a sua responsabilidade. Nossa irmã Irenilde, né, está aí também. Jesus abençoe a irmã Irenilde e toda a família em nome de Jesus. Então veja, irmãos, nós estamos falando aqui de responsabilidades. A do pastor, mas também a do missionário. A do missionário é prestar relatórios de como está indo a obra. O pastor envia e o missionário, ele presta relatórios. Então, aplicando nas nossas vidas também, porque as lições bíblicas têm como esse objetivo aplicar, né, objetivamente nas nossas vidas, na prática das nossas vidas, ser aplicada nas nossas vidas. Então, aplicando nas nossas vidas, irmãos, nós podemos dizer que o mesmo Deus que dá autoridade é o Deus que dá também responsabilidades. Às vezes as pessoas querem a autoridade, mas não querem a responsabilidade. O mesmo Deus que dá cargos, ele também dá os encargos. Os cargos também têm os encargos. Então não podemos querer só os cargos, nós temos que também assumir os encargos. Amém? Glória a Deus. E na letra D diz o seguinte: todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Olha só, irmãos, isso é forte, né? Os missionários, eles usam o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, eles têm que ser valorizados, irmãos. Eles vão abrir mão do seu tempo e da sua energia para trabalhar arduamente nas missões. E aqui eu já quero ler nossa primeira referência. Já vou estar lendo aí com vocês a nossa primeira referência e vou colocar na sua tela também. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Está no versículo, deixa eu ver aqui se tem o versículo 12. Versículo 12 e versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13. Olha o que diz aqui, irmãos. Porque assim como nós estamos falando dos missionários, mas aqui vamos falar também daqueles que trabalham na obra, né? E esse versículo é muito forte. Olha só o que ele diz. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então o que está pedindo aqui? Aqui está pedindo para nós reconhecermos os que trabalham na obra. Os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. Ou seja, que exercem liderança. No Senhor, né? E vos admoestam. Versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Tá vendo? Vamos repetir aqui para ficar bem frisado. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Amém, irmãos? Então aqui está dizendo isso, para nós reconhecer aqueles que trabalham arduamente, aqueles que lideram, aqueles que são enviados, aqueles que são missionários. Temos que ter amor, né, e uma grande estima por todos aqueles que exercem esse esforço muito grande na obra. Amém? Porque, irmãos, a verdade é o seguinte: gente para criticar já tem demais, né? Gente para criticar, para falar mal, para derrubar, já tem demais. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja não é criticar os missionários, não é criticar os obreiros, não é criticar os pastores. O papel da igreja é ajudar.
O papel da igreja é incentivar, o papel da igreja é abraçar, o papel da igreja é acolher. Nossa irmã Roberta Santos, né, já está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então esse é o papel da igreja, irmãos. O papel do inimigo é acusar, é criticar, é querer derrubar. Mas o papel da igreja não. O papel da igreja é apoiar e ajudar esses homens e mulheres de Deus que trabalham na obra. Glória a Deus. Existe uma frase que diz assim, ó: quem não trabalha dá trabalho. Ou nós somos pedras, ou nós vamos ser vidraças. O que quer dizer isso, pastor William? Quem não trabalha dá trabalho, né? Às vezes a pessoa não faz a obra, mas critica quem faz. E ou nós somos pedras, ou nós somos vidraças. A pedra, né, são aqueles que machucam, que apedrejam, né? As vidraças são aqueles que recebem as pedradas. Então, na obra do Senhor, é melhor a gente receber pedradas do que dar pedradas. Porque aqueles que queriam ali apedrejar aquela mulher adúltera foram condenados por Jesus, né? Jesus falou: aqueles que não tiverem pecados, que atire a primeira pedra. Amém? Então, irmãos, mesmo que te apedrejem, continue seguindo o seu caminho, continue cumprindo a sua missão, porque Deus é contigo. Amém? Dito isso, já vamos aqui para o subtópico 2. O subtópico 2 está na sua tela e tem como título: o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Aqui nós podemos dizer o seguinte: que nós, irmãos, temos que depender do provedor e não da provisão. Amém? Deu para entender aí? Nós temos que depender do provedor e não da provisão. Porque é o provedor é que nos traz a provisão, né? Tem muitas pessoas que confiam no dinheiro, confiam ali muitas vezes na sua segurança, né? Está ali seguro, está bem, está com dinheiro. Muitos confiam no seu emprego, né? Muitos confiam no alimento que não está faltando na sua casa, mas deixam de lado o provedor, que é Deus. Muitos confiam na bênção, mas esquecem do abençoador, né? Mas como nós teríamos a provisão sem o provedor, irmãos? Eu me lembro de uma história da palavra do Senhor, né? Quando Jesus foi ali se apresentar aos discípulos. Os discípulos estavam pescando, aí Jesus ali foi se apresentar aos discípulos e Jesus fez uma proposta ali para eles. Eles tinham feito ali uma grande pesca, né? O milagre da grande pesca ali, a pesca maravilhosa. Mas ali Jesus fez uma proposta para eles. Jesus falou: ó, sigam-me. Sigam-me. Aí vai dizer que os discípulos, eles olhavam ali para as redes que estavam cheias de peixes e olhavam para Jesus. Sabe o que eles fizeram, irmãos? A Bíblia vai dizer que eles deixaram ali os peixes, deixaram os barcos, deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Que eles olhavam para previsão, eles olharam ali para provisão e olharam para o provedor. Olharam para a provisão e olharam para o provedor. E eles pensaram assim: a provisão é muito bom, mas o provedor é muito melhor. E desde que eles começaram a seguir Jesus, irmãos, nunca mais faltou nada na vida deles. Nunca mais faltou nada. Não faltou bênção, não faltou peixe, não faltou pão, não faltou alimento, mas também não faltou luta, não faltou prova, não faltou ensinamentos, não faltou aprendizado. Tudo isso não faltou na presença do Senhor. E não vai faltar na minha vida e na sua também não, irmãos. Nessa vida, nós vamos ter as bênçãos, mas também vamos ter as provações. Mas saiba de uma coisa: o provedor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só que interessante. Vamos aqui para o subtópico 3. E nós vamos trazer aqui um texto interessante da palavra do Senhor para complementar isso que nós estamos falando, né? Objetivo de missões. Diz assim: é bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. E aí nós vamos dar uma pausa aí e eu quero trazer aqui mais um texto para os irmãos. Olha só: aqueles que vão fazer as missões, eles vão ter todas as suas necessidades supridas.
Ah não, irmãos, eu não vou trazer o texto aqui agora não, vou citar de cabeça. Olha só, Deus ele promete para aqueles que fazerem as missões, fazerem a obra dele, que todas as necessidades serão supridas. Lá em Mateus 28, 18 até o versículo 20, diz assim, ó, Jesus ele estava falando ali para os discípulos: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Aí no finalzinho, no versículo 20, diz assim, ó, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim, ó, enquanto você faz a minha obra, eu vou estar contigo todos os dias. Enquanto você faz a minha missão, eu vou estar contigo todos os dias. Enquanto você prega, enquanto você batiza, enquanto você ensina, enquanto você é usado por Deus, eu não vou deixar nada faltar. Vou te proteger, vou te guardar e vou prover tudo o que você precisa. Tá vendo, irmãos? Isso é maravilhoso, né? Isso é uma promessa do próprio Deus. E aí no finalzinho, vai dizer o seguinte, ó. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Tá vendo? Por que que os missionários são enviados? Para que o nome de Jesus seja conhecido, irmãos. Em todos os lugares. Por meio de quê? Por meio da obra missionária. E aqui eu já vou colocar outro texto na sua tela. Esse texto aqui é muito forte e muito interessante. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Nós vamos ler até o 15. Romanos 10, 13 ao 15. Diz assim, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é necessário o quê? Invocar o nome do Senhor, né? Para ser salvo. Agora, olha só o que diz o 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que as pessoas vão invocar, né, o nome de Jesus se não crer no nome de Jesus, irmãos? E aqui continua. Ó, e como crerão naquele de quem não ouviram? Como que as pessoas crerão em Jesus se elas não ouvirem falar de Jesus? Porque a fé, ela vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, para crer, tem que ouvir. Para invocar, tem que crer. Para crer, tem que ouvir. Agora, no final, diz assim, ó. E como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão ouvir falar de Jesus se não tiver pregadores? Se não tiver missionários, irmãos? E aqui no versículo 15, ó. E como pregarão se não forem enviados? Não é verdade, irmãos? Como que os missionários vão pregar para outras pessoas em outras cidades, em outros estados, em outros países, se não forem enviados? E aí termina dizendo assim, ó. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Tá vendo, irmãos? Quando a Bíblia diz assim, ó, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, ou seja, que pregam as boas novas, que pregam o evangelho, quando a Bíblia diz que são formosos os pés dessas pessoas, tá querendo dizer, sabe o quê? Que a nossa caminhada é abençoada, irmãos. Que nós vamos ter uma caminhada com Deus quando nós fazemos a obra, quando nós fazemos o ID, quando nós pregamos a palavra do Senhor, a nossa caminhada vai ser abençoada. Os nossos pés serão formosos. Amém? Então não deixe de falar de Jesus, não deixe de pregar do amor de Deus, não deixe de cumprir a missão que Deus vai estar te protegendo, vai estar provendo, vai estar te guardando, vai estar te abençoando, irmãos. O maior privilégio que tem é você fazer a obra do Senhor. Muitos cristãos não estão fazendo, irmãos. Muitos cristãos, infelizmente, não estão fazendo, irmãos. Tem até o nome de cristãos, né? Mas estão deixando a obra de lado. Às vezes a pessoa diz que é crente, mas não faz a obra. Às vezes diz que é evangelho, mas deixou a obra de lado, irmãos. Missionário é quem faz missão, né? Pregador é quem prega. Obreiro é quem faz a obra. Servo de Deus é aquele que serve. Adorador é o que adora. Não adianta só ter o nome, né? Então nós temos que realmente, irmãos, nos lançar por completo na obra do Senhor. Amém?
Dito isso, já podemos aqui passar para o tópico 2, que está aí na sua tela, e tem como título O Cuidado Integral dos Missionários. Tópico 2, irmãos, no subtópico 1 vai começar dizendo o seguinte. Eu estou aqui resumindo a revista, viu? Quem está acompanhando a revista aí na sua casa, saiba que eu estou resumindo. Com cuidado integral, aqui, né, o título é O Cuidado Integral dos Missionários, e vai dizer: com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Irmãos, isso é forte, né? O cuidado com os missionários não é somente na área financeira. Não é só dar ali as condições, né, para ele ir, fazer a obra, não. O cuidado é na área espiritual, emocional, física e social, ou seja, em todas as áreas. Em todas as áreas o missionário tem que ser cuidado. E aqui fala para que ele possa superar as dificuldades tanto internas quanto externas. O missionário, irmãos, de Deus, ele enfrenta dificuldades internas e externas. Por quê? Por que internas? Internas porque ele vai para uma dura missão. Muitas vezes ele vai ficar longe da sua família. Às vezes vai ficar longe da sua casa, longe da sua cidade, longe da sua família. E aí ele vai começar a enfrentar batalhas internas, que é o quê? A saudade de casa, né? Às vezes ali o sentimento de solidão, sentimento muitas vezes até de tristeza, de angústia, né? Sentimentos de saudades. Essas são as batalhas internas, dificuldades internas. Mas ele vai enfrentar também dificuldades externas. Ou seja, ele vai sair da sua zona de conforto. Ele vai muitas vezes para lugares perigosos, lugares até mesmo que a sua vida corre risco. Ele vai para lugares diferentes, cultura diferente, povos diferentes, né? Comida diferente, clima diferente. Irmãos, é tudo diferente. Então você está vendo a importância de nós orarmos pelos missionários? Porque às vezes nós oramos por tantas coisas, né, irmãos? Às vezes nós nos lembramos de orar por tantas coisas. Mas será que nós estamos nos lembrando de orar pelos missionários? Talvez eu e você não estamos nos lembrando tanto de orar pelos missionários, irmãos, que estão aí fazendo a obra. Então que hoje, depois dessa lição, nós possamos reforçar as nossas orações pelos missionários. Antes de dormir hoje, faça uma oração, ore pelos missionários. Aqueles que estão na Europa, na Ásia, na África, seja onde for, na América do Sul, seja onde for, ore pelos missionários. Enquanto nós estamos, né? A maioria de nós aqui estamos no conforto do nosso lar. Eu estou aqui fazendo essa live no conforto do meu lar. Você está assistindo aí no conforto do seu lar, né? Eu imagino. Enquanto nós estamos aqui no conforto do nosso lar, tem muitos homens e mulheres de Deus pagando preço. Passando frio, passando fome, passando dificuldade. Alguns estão sendo perseguidos. Neste mesmo momento, alguns estão sendo ali apedrejados, chicoteados, fuzilados, mortos. Neste mesmo momento que nós estamos estudando essa lição, tem homens e mulheres de Deus que estão morrendo para levar o nome de Jesus a outras pessoas. E eu e você, nós somos frutos da obra missionária. Nós somos frutos de algum missionário que foi enviado por Deus para pregar para nós. Não importa se é de longe, se veio de longe ou se veio de perto. Mas foi um missionário que pregou Jesus para você e para mim. Então vamos dar valor, irmãos, a esses homens e mulheres de Deus que precisam muito das nossas orações. Veja que o cuidado não é só financeiro, mas é espiritual, emocional, social. E as famílias dos missionários precisam muito de ajuda também. Porque, como eu disse, às vezes os missionários viajam sem sua família. Então a igreja pode ter um papel também de abraçar, de acolher, de visitar. Mas não somente a igreja, né? Não somente os pastores em si, mas todos nós podemos fazer uma visita para a família de um missionário, abraçar, acolher, ajudar, né? Todos nós podemos fazer isso também e é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Dito isso, nós já vamos aqui para o subtópico 2, que está aí na sua tela. E antes de começar o subtópico 2, deixa eu só beber aqui mais um chazinho em nome de Jesus.
Glória a Deus, irmãos. Vamos aqui para o subtópico 2, que diz assim, ó. Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebem os apóstolos de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno de gozo, o seu retorno para gozo de férias. Olha, irmãos, isso é interessante, né? A igreja local tem como papel também de ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias. Duas coisas aqui. A igreja envia, a igreja acolhe, né, ajuda, a igreja organiza a agenda, mas a igreja também ajuda a recepcionar os missionários na sua volta, né? Recepcionar, abraçar, tratar com honra, tratar com respeito, tratar com dignidade. Tem muitos homens e mulheres de Deus que, apesar de fazer uma missão muito dura, muito árdua, não está recebendo ali o devido cuidado, o devido valor, irmãos. Então todos esses homens e mulheres de Deus merecem ser recebidos com respeito e com amor e com valor, né? Agora aqui falar uma coisa interessante sobre o gozo de férias. Como nós estamos falando de missão, quando nós estamos falando de trabalho, é importante também lembrar que os missionários, os pastores, irmãos, eles precisam de um momento de lazer, um momento de recreação, um momento de férias com a sua família também. Todos necessitam disso. E aí eu quero até lembrar uma história interessante, né? Já contei essa história algumas vezes, mas é bom relembrar de novo para os irmãos, tem irmãos que não ouviram. Certa vez eu vi um pastor pregando, e esse pastor, ele contou uma história interessante. Esse pastor, ele disse que tirou umas férias ali com a sua família, e ele resolveu conhecer a praia, conhecer o mar. Então ele foi ver o mar, irmãos, com a sua família. Então esse pastor ali pegou a sua família, viajou e foi ver o mar. E ali ele foi para a praia. Quando ele chegou na praia, como esse pastor era bastante conhecido, né, ele é famoso, tá aí nas mídias, nas redes sociais, ele é conhecido, bastante conhecido. E aí ele encontrou ali, irmãos, um irmão em Cristo, né, que conhecia ele. Ele encontrou ali um servo de Deus também, um abençoado que conhecia ele, conhecia esse pastor. E aí esse abençoado chegou pro pastor e falou assim: ué, pastor, tá aqui na praia, né? Tá na praia curtindo. Aí o pastor, tô aqui na praia, eu tô de férias. Falei, pastor, tá de férias? Aí ele ficou falando com o pastor, né? Pastor, o senhor tá de férias, é? Cuidado, viu, pastor? O senhor tá aí de férias, mas o diabo não tira férias, não. Olha, irmão, falou de jeito pro pastor. O diabo não tira férias. Aí o pastor virou pra ele e falou assim: realmente o diabo não tira férias mesmo não, né? Que te enviou aqui pra me perturbar. Que te mandou aqui pra me perturbar, né? Perturbar o meu descanso, né, irmãos? Então, olha só, irmãos, isso é engraçado, mas é importante a gente pensar no seguinte: às vezes as pessoas não têm essa consciência que o pastor, que o missionário, que o evangelista precisa também de um período de descanso, um período de férias. Tem pastores que tiram férias com a família, vão viajar com a família e são criticados. Eu já presenciei isso. Pastores que vão viajar, fazer uma viagem com a família e são criticados. Os que ficam começam a criticar. Pai do Senhor, missionária Rita, Deus abençoe missionária Rita e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, às vezes a pessoa não entende isso, né? E critica o pastor que vai ali descansar, passear com a família, mas não, irmãos. Como nós estamos falando aqui de obras missionárias, de missões e da obra de Deus, a obra de Deus é muito árdua. É necessário ter um equilíbrio. O mesmo Deus que mandou trabalhar, foi o Deus que mandou também descansar. Irmãos. Então, para a mente do missionário, para a mente do pastor, né, refrescar um pouco a mente, sair um pouco ali daquela rotina da luta, da batalha, da obra ali, é muito importante também para a saúde mental dos pastores. Tem pastores e missionários que estão estafados, né, de tanto fazer a obra ali sem descanso. Mas, irmãos, isso não é de Deus também, não. Amém? O mesmo Deus que mandou trabalhar é o mesmo Deus que mandou também descansar. Tudo isso é importante, amém? Dito isso, nós já vamos aqui avançar e nós já vamos aqui para o para o tópico 3. Tópico 3 é o último tópico. Hoje está sendo um pouquinho mais rápido, né? Creio que vai terminar um pouquinho mais cedo aqui. Tópico 3. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Subtópico 1. Comunicar as necessidades.
Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Irmãos, isso é muito importante. Presta muita atenção nisso, viu? Os irmãos que estão aí acompanhando, não saiam daí, irmãos. Fica até o fim. Amém? Que Deus vai estar abençoando sua vida. Olha só que importante. Pastor Evaldo está mandando a paz do Senhor Jesus. Pastor Evaldo também está aí, né? Acompanhando. Então Deus abençoe Pastor Evaldo também. E toda a família da nossa missionária e do pastor, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só o que é importante. Ó. Comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia. Olha, irmãos, isso é importante. Esse princípio de comunicação nós estamos encontrando aonde? Na Bíblia. Ou seja, não é o pastor que inventa, não é essa lição aqui que... Não é o comentarista dessa lição que inventou, não. São princípios bíblicos que está na Bíblia. E aqui diz, ó, esse princípio encontramos na Bíblia, quando lemos comunicação com os santos nas suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Então, irmãos, respeitando aqui o contexto da revista, né, nós queremos aqui aplicar nas nossas vidas também. Nós que fazemos a obra de Deus, é muito importante a gente melhorar a nossa comunicação. Às vezes, por um motivo ou por outro, é claro que pode ter vários motivos, mas às vezes, irmãos, por um motivo ou por outro, nós estamos falhando na nossa comunicação. O pastor comunicar com os obreiros, às vezes o pastor está meio falho, né, em comunicar algo com os obreiros. Às vezes os obreiros tá falho em comunicar algo com o pastor. E às vezes, quando não há comunicação, começa a confusão. Você sabia disso? Aonde não há comunicação, começa a confusão. Tudo na obra do Senhor tem que ser conversado, tem que ser combinado, tem que ser comunicado. Então eu creio que Deus ele está querendo nos ensinar isso nessa noite. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, melhorarmos a nossa comunicação. 2024 está vindo aí, né? Ou nós somos líderes na igreja ou nós somos liderados, né? Ou nós exercemos algum cargo ali de liderança ou nós vamos ser liderados na igreja, né? Não importa. Todos são servos de Jesus, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. São apenas funções diferentes. Então, 2024, nós estamos nesse foco, pedindo direção para Deus também, para nós melhorarmos o quê? A nossa comunicação. Reuniões regulares são importantes. Lá na igreja mesmo a gente fazia sempre reuniões, né? Paramos de fazer um pouco as reuniões, porque às vezes, irmãos, faltava a gente colocar em prática aquilo que a gente combinava. Então isso nós vamos melhorar. 2024, creio que Deus vai nos dar direções diferentes. E nós vamos melhorar, sabe o quê? A nossa comunicação. Não importa você que está me assistindo ou que vai assistir, qual seja a sua congregação. Não importa onde você congrega, a placa da sua igreja não importa. Mas vamos trabalhar nisso, melhorar a comunicação. Se você acha que na sua igreja está faltando isso também, chega no seu pastor para conversar e fala: pastor, eu aprendi no estudo bíblico que nós temos que melhorar a nossa comunicação. E aqui eu estou sentindo falta, né, de uma comunicação melhor entre os membros, os pastores, as lideranças, né? Então eu creio que isso vai ajudar muito, irmãos, a evitar muita confusão também a comunicação. Glória a Deus. Então, dito isso, já podemos passar aqui para o subtópico 2, que já está aí na sua tela. Subtópico 2. Doar para suprir necessidades. Quando nós falamos aqui de comunicação, a Bíblia diz que nós temos que comunicar aos santos as nossas necessidades. Eu só quis trazer para um contexto mais amplo, né, a questão da comunicação. Mas está falando de comunicar aos santos as nossas necessidades. Então, o que acontece, irmãos? Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade. Às vezes a pessoa está ali, não tem o que comer. Às vezes o seu celeiro está vazio. Só que a pessoa não fala nada. A pessoa não comunica, às vezes está tímida, às vezes está com vergonha de falar. Ou às vezes está até com medo de receber um não, né? Não sei. Cada caso é um caso. Mas, irmãos, a Bíblia manda isso. Comunicar com os santos as nossas necessidades. Então, olha só que interessante. O pastor, vou até colocar na câmera aqui, irmãos, para os irmãos prestar atenção. Olha só. O pastor, a igreja tem as suas necessidades. A igreja precisa pagar aluguel, água, luz, telefone, internet, manter a manutenção da igreja, né? Várias coisas. A igreja precisa pagar essas coisas. E o pastor está sempre comunicando. O pastor está sempre ensinando. Olha, irmãos, é importante a igreja ajudar, dizimar, ofertar, contribuir. Ou seja, o pastor está comunicando com os santos.
a necessidade da igreja. Só que os santos podem comunicar também com o pastor suas necessidades. Olha, pastor, estou passando uma dificuldade, estou com minhas contas, né? Estou sem conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz. Estou aqui precisando de uma cesta básica. Comunicar. Aí o pastor vai comunicar à igreja, a todos os santos, e aí vai tentar ajudar da melhor maneira, né? É claro que as igrejas maiores, grandes, que têm mais membros, têm mais facilidade para ajudar. As igrejas pequenas têm mais dificuldade para ajudar. Mas eu creio, irmãos, que quando nós comunicamos, Deus, ele que vai dar a provisão. É Ele que vai dar a provisão. Então não deixemos de ter essa comunicação também para que ninguém passe dificuldade na igreja. É claro que cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado, né? E aí sim ajudar à medida do possível, conforme as condições de cada igreja. Amém? Mas esse é o papel também da igreja. Vamos lá. Subtópico 2. Doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Irmãos, eu quero tocar numa área aqui. Essa área, vou colocar de novo na sua tela, ó. Repare que eu destaquei aqui em vermelho, esquecidos pela igreja. E eu quero comentar sobre isso, esquecidos pela igreja. Você já se sentiu só no meio de um monte de gente? Você já teve essa experiência? De se sentir só no meio de um monte de gente? Às vezes você está no meio da sua família, mas se sente só. Às vezes você está ali na igreja com vários irmãos em comunhão, mas no fundo, no seu interior você está se sentindo só. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, você não está se abrindo, né? Algo que você está sentindo, algo que você está precisando. Às vezes você tem vergonha ou medo. Às vezes você não se sente o carinho necessário, o amor necessário para se abrir. Então veja que é possível se sentir só, rodeado de gente. A família também, se a família não der atenção uns aos outros, a pessoa vai estar ali com o esposo, com os filhos, mas vai se sentir só. Um casal, quando não está bem, às vezes o esposo maltrata a esposa, às vezes a esposa maltrata o esposo, às vezes os filhos estão brigando, a família não está bem. Então é perigoso a pessoa se sentir só, mesmo rodeado de gente, né? É aquela sensação de solidão, por quê? Porque a pessoa precisa de ajuda e às vezes ela tem a sensação que não tem ninguém para ajudar ela. Isso não pode acontecer, irmãos? É claro que Deus, Ele vai estar sempre conosco, sempre disposto a nos ajudar. Agora eu vou falar uma coisa forte aqui. Irmãos, às vezes a pessoa fala, eu só preciso de Deus. Mas isso não é verdade. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. A Bíblia fala que aquele que se isola, lá em Provérbios, se eu não me engano é capítulo 18. Eu não me lembro direito, acho que é o capítulo 18. Vai dizer, irmãos, que aquele que se isola, ele busca interesses egoístas. E ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola. Então a Bíblia não ensina a se isolar. A Bíblia ensina a comunicar as nossas necessidades com os santos. Porque esse isolamento pode trazer outras consequências mais sérias, né? A pessoa pode entrar numa depressão, numa ansiedade. Então nós estamos falando de esquecidos pela igreja. Pode acontecer isso. Às vezes a igreja pode ali não perceber a necessidade da pessoa. O sofrimento da pessoa. Então isso pode acontecer. Agora muitas vezes, irmãos, os missionários, aqui está falando dos missionários. Os missionários podem se sentir esquecidos pela igreja também. Às vezes os pastores podem se sentir esquecidos pela igreja. Porque todos, né, quando precisa de alguma coisa, pede ali ajuda, oração para o pastor. Às vezes comunica ali o problema para o pastor. O pastor está sempre pronto a ouvir o problema de toda a igreja. Mas quando o pastor está com problemas, irmãos, a igreja tem ouvido também o pastor? A igreja tem procurado o pastor ou o missionário para saber se ele está bem, se ele precisa de algo? Então é uma via de mão dupla. Pastor ajudando a igreja e a igreja ajudando o pastor, irmãos. Tem que ser assim. Não é só cobrar, não é só criticar, não é só falar mal, não é só pensar, nossa, mas o pastor é assim, assado. Não, irmãos. Procura saber também a necessidade daqueles que estão trabalhando na obra também. Essa lição veio para nos ensinar isso também.
E eu quero dar o exemplo aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário. Ele estava sempre no campo missionário. Ele foi um dos maiores missionários que já existiram até hoje. Mas chegou um momento na vida do apóstolo Paulo que ele se sentiu abandonado. Deixa eu beber um chazinho aqui, irmãos. Então, irmãos, chegou um momento na vida do apóstolo Paulo que ele se sentiu o quê? Abandonado também. Esquecido pela igreja. Vamos ler juntos? Vou colocar aqui, ó, para os irmãos não pensar que eu estou inventando. Vamos ler aqui, olha só. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler aqui vários versículos. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Começa assim. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele já estava quase encerrando a sua carreira. Foi quando ele falou assim, ó. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele estava quase sendo morto. Ele já estava preso e ele já estava perto de ser morto. E olha só o que ele deixou escrito. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou. Olha, Demas era um amigo dele. Olha só como o apóstolo Paulo estava se sentindo no final da sua missão. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então veja que o apóstolo Paulo, ele estava sendo esquecido, ele estava sendo abandonado pelos amigos. Olha só o versículo 11. Só Lucas está comigo. Então, olha, irmãos, o médico Lucas permaneceu com o apóstolo Paulo. Eu entendo com isso, né, que por mais que muitos te abandonem, irmãos, Deus sempre vai levantar um para estar do seu lado. Lembra quando Jesus estava ali carregando aquela cruz pesada? Jesus se cansou e caiu? E ali ordenaram um tal de Simão Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz? É porque Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar a carregar a cruz, irmãos, por mais que te abandone. E aqui fala, ó, só Lucas está comigo. E aqui continua. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Tá vendo? Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. E aqui no versículo 14, pulando para o 14, diz assim, ó. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Na sua caminhada também, irmãos, vai ter pessoas que vão te causar males. Também. Aqui está dizendo, né? O apóstolo Paulo que está dizendo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Vai ter pessoas para te prejudicar também na caminhada. Isso vai fazer parte. Aqui continua. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então nós aprendemos que nós não precisamos querer nos vingar. Deus é o Deus da vingança e o Deus da justiça. Não é necessário a pessoa querer se vingar, fazer justiça pelo seu próprio entendimento. Não, Deus é que faz a justiça. Ele é o dono da vingança e da justiça, irmãos. E aqui no versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na nossa caminhada vai ter pessoas também que vai resistir às nossas palavras. Não vai ouvir o que você fala. Não vai dar crédito à pregação que sai da sua boca. Tudo isso o apóstolo Paulo passou e nós também vamos passar, irmãos, na nossa vida. Agora veja o versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Tá vendo aí, irmãos? Todos me desampararam. Ele estava se sentindo desamparado. Ele estava se sentindo abandonado. Tem uma tradução que diz assim, né? Antes todos me abandonaram. Que isto lhes não seja imputado. Agora aqui também é forte. Mesmo o apóstolo Paulo se sentindo desamparado, se sentindo abandonado, o apóstolo Paulo falou, mas que isso não seja imputado a eles. Ou seja, perdoa eles por isso, Senhor. Perdoa eles por isso. Jesus também teve essa atitude. Jesus lá no madeiro falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles me abandonaram, eles fugiram, eles ficaram com medo. Muitos estão me xingando, me maltratando, mas perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Estevão também falou isso, irmãos. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão falou, Pai, não impute a eles esse pecado. Ou seja, Estevão perdoou. Sabe o que eu aprendo com isso? Por mais que nos abandone, que nos causem mal, irmãos, que esqueçam da gente, eu creio que essa lição está nos ensinando isso. A perdoar também, né? E aqui no versículo 17 vai dizer, ó, mas o Senhor assistiu-me. Agora eu acho muito bonito, irmãos, esse versículo. Olha só. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me
para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quem foi que assistiu o apóstolo Paulo, irmãos? O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Glória a Deus, irmãos, isso é muito bonito, né? Na minha e na sua caminhada, você que está aí nos ouvindo, vai acontecer isso também, irmãos. Muitas vezes você vai se sentir esquecido, muitas vezes você vai se sentir abandonado, às vezes vai estar poucos ali ao seu lado, Deus sempre vai levantar um ou outro, mas vai ser poucos. Mas ainda assim, irmãos, o que essa passagem nos ensinou é não guardarmos mágoa, não guardarmos rancor, não queremos nos vingar, não querer fazer justiça própria, né? Que a justiça vem de Deus. E perdoar, ensinou isso também, a perdoar. E no finalzinho, irmãos, nós temos que ter a consciência que todos podem te abandonar, mas Deus, ele vai estar sempre contigo. E vai te livrar da boca do leão, irmãos. Vai te livrar de todos os perigos. Amém, irmãos? Foi isso que essa parte da lição quis nos ensinar, e eu achei o ensino muito forte, né? Por isso que eu quis trazer para a igreja também, em nome de Jesus. Dito isso, nós vamos aqui para o último subtópico, que é o subtópico 3, e está aí na sua tela também. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Olha, irmãos, oração e jejum. Nas lições passadas, né, no ano das lições passadas, nós falamos muito de oração. Então, quem perdeu a necessidade da oração na obra missionária, né? Quem perdeu essas aulas passadas, podem voltar, né? Algumas aulas aí que estão todos salvos no Facebook e no YouTube também. Vai ser bênção de Deus. Quem perdeu pode voltar aí que está tudo salvo, amém? Glória a Deus. Então nós já falamos da oração, agora nós estamos falando da oração conjugada com o jejum. Irmão, se a oração é poderosa, quando ela é conjugada com o jejum, ela se torna mais poderosa ainda. Porque o que é jejum, pastor William? Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. E na Bíblia tem vários casos, porque o jejum ele serve tanto para nós aumentarmos a nossa sensibilidade a Deus. O jejum ele serve para isso, para nós aumentarmos a nossa sensibilidade a Deus, a presença do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós corremos o risco assim, de estar passando por tanta prova, né, tanta luta assim, ou até mesmo uma situação de estresse, até uma situação assim que muitas vezes vai nos trazer raiva, né? E aí, nós corremos o risco, sabe de quê? De ficarmos insensíveis ao Espírito. É perigoso a gente endurecer o coração, ficarmos secos, né, duros. E aí a gente não sente a presença de Deus. Não fica sensível ao Espírito Santo, com isso nós não vamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, se você quer se aquebrantar, ouvir a voz de Deus, ficar mais sensível ao que Deus está falando, ore e jejue. Tire os períodos de jejum e de oração, que com certeza nós vamos ficar mais sensíveis, né? A palavra de Deus diz que Jesus certa vez falou para os discípulos, quando jejuardes, Jesus não falou assim, ó, se jejuardes, né? Se por acaso vocês jejuardes, não. Jesus falou, quando jejuardes. Então isso nos traz a consciência, né? Que jejuar é também um ensinamento de Jesus. É uma ordenância de Jesus. E eu creio que nós como igreja temos que fazer mais propósitos, né? E procurar orar e jejuar mais. Tem os jejuns individuais, mas tem os jejuns também convocados, né, pela igreja, que é muito importante, amém? Mas é preciso, irmãos, é necessário as pessoas darem crédito a isso, darem valor a isso. Porque se o pastor convocar o jejum e a pessoa não dá nem a mínima, esse pastor está inventando coisa. Não, irmãos, é de Deus. A Bíblia fala que várias pessoas, até exércitos, reis, conseguiram vitória através de um jejum. Certa vez em Nínive, vai dizer que todos jejuaram. O rei, jejuaram o povo, até os animais jejuaram. Sabe o que vai dizer, irmãos? Que milhares e milhares de almas se converteram a Jesus nesse tempo, né? A Deus, esse tempo. O poder do jejum e a oração. Então os missionários, eles eram enviados através de jejum e de oração.
Olha só a última referência que eu vou estar colocando aí na sua tela. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz aqui, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha só. Então aqui através do jejum e através da oração, o Espírito Santo falou ali, né? O Espírito Santo deu a ordem: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Tá vendo? Então os discípulos ali, os servos de Jesus ali, eles oraram, eles jejuaram e aí eles ouviram a voz do Espírito Santo. Quando eles ouviram a voz do Espírito Santo, ali eles identificaram que era para mandar Paulo e Barnabé separar eles para a obra, para o chamado deles. Tá vendo, irmãos? Que interessante? Tudo que nós vamos fazer tem que ser através de jejum e de oração. Tá vendo a importância também do pastor orar e jejuar e enviar a pessoa? Irmãos, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte: nós não podemos nos enviar. Você sabia disso? Nós não podemos nos enviar, irmãos. Nós temos que ser enviados. Deus, ele nos envia, mas nós na nossa igreja também vamos ter aqueles que vão nos enviar para a obra do Senhor. Eu lembro quando eu estava no ministério Missão Resgate em Cristo, eu era evangelista, aí o pastor Everaldo me ungiu a pastor. Depois que ele me ungiu a pastor, aí ele me enviou para a obra do Sol Nascente. Irmãos, ele me enviou na obra do Sol Nascente. E ali nós ficamos na obra, né, por alguns anos, fizemos o nosso máximo, fizemos o nosso melhor. Chegou um tempo que esse ciclo se terminou, né, se fechou, mas nós fomos enviados. Amém? Então é isso que Deus, ele faz. Glória a Deus. E aí quando nós fomos, né, para este ministério, abrir essa obra para este ministério, nós também, antes de sair ali, depois que nós saímos ali do Ministério Missão Resgate em Cristo, né, conversamos com o pastor Everaldo ali, né, deixamos tudo ali organizado e fomos para o Ministério Segundo o Coração de Deus. O pastor Everaldo sempre falava: William, vai chegar um momento que vocês vão cuidar da igreja, irmãos. Teve algumas situações, né, mas foi tudo conversado e ali tudo ficou compreendido. E hoje, para a glória e para a honra do Senhor, volta e meia nós estamos ali ajudando o pastor Everaldo na igreja deles, né? Às vezes nós vamos lá, é uma bênção do Senhor, já pregamos lá, os grupos de louvor louva. E às vezes a pastora Marinês também vai lá pregar no nosso ministério. E o pastor Everaldo também, né? Já falou que é só convidar que ele vai também. Então é isso, irmãos, uma igreja continua ajudando a outra. Então veja que ficou tudo, né, na bênção do Senhor. E é assim que tem que ser. Certa vez Paulo e Barnabé, perdão, irmãos, passei aqui na frente da câmera. Certa vez Paulo e Barnabé, eles estavam ali fazendo a obra juntos também. Eles tiveram um pequeno desentendimento, e ali cada um foi para o seu lado. Então desentendimento na obra vai acontecer também. Desentendimento na obra é inevitável, vai acontecer também, irmãos. Mas aí sabe o que acontece? Eram para os dois ir para uma mesma cidade, só que eles se desentenderam, cada um foi para uma cidade. Aí sabe o que aconteceu? No lugar de uma só cidade ser alcançada, 2 cidades foram alcançadas de uma vez só. Então veja, irmãos, a obra vai ter dessas coisas também. Não é porque às vezes os homens de Deus se desentenderam ali que vão deixar de ser homem de Deus, não. Vão alcançar mais vidas, mas tudo tem que ter o quê? Conversa, comunicação, perdão, bênção, e aí vai ser tudo abençoado. Amém? Muitas obras passam por todas as situações que o estudo bíblico nos trouxe nessa noite. Quero dizer que não fui eu que escolhi o tema, né? O tema, eu estou seguindo aqui o tema da lição, e Deus nos ensinou muito nessa noite. Amém? E para encerrar, dito tudo isso, vamos para a conclusão da lição. A conclusão está aí na sua tela, para terminarmos aqui. Nessa lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas. Amém, irmãos? A bênção sem medidas para os missionários e para aqueles que fazem a obra do Senhor também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui, já estamos encerrando, já vamos encerrar, mas antes eu preciso dar um aviso importante aqui para vocês.
dar um aviso importante. Vocês que acompanham o estudo bíblico, né? Vocês que vão acompanhar depois. Irmãos, nós vamos parar por aqui esse trimestre. Esse quarto trimestre de 2024, nós vamos parar por aqui. Amém? Sabe por quê? Porque em janeiro nós vamos querer acompanhar as outras igrejas, porque nós estamos um pouquinho atrasados, né? Então, em janeiro, nós já queremos começar a nova lição, que vai estar também nas outras igrejas. Essa nova lição, eu vou colocar aqui na tela para você ver. Vai estar também nas outras igrejas e nós já vamos querer acompanhar essas revistas. Então, nós estamos na lição número 7. Você que tem sua revista em casa, você faça o seguinte. Você termine de ler em casa. Irmãos, termine de ler em casa a próxima revista, as lições que faltam, né? Termina de ler em casa. E aí, nós já vamos, em janeiro, começar a próxima revista. Já comprei as revistas, amém? Já comprei as próximas revistas e em janeiro a gente já começa a próxima revista. Termina de estudar essa revista em casa, porque é bênção do Senhor, e você vai ser bastante abençoado para a glória e para a honra do Senhor. Estou tentando colocar aqui a revista aqui, estou apanhando um pouquinho para colocar, mas eu vou tentar colocar aqui, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A nova revista, meu Deus do céu, tá aqui. Eu vou colocar do jeito que eu coloquei aqui mesmo e os irmãos vão ver, ó, só para os irmãos conhecerem o tema aí, olha só. Próxima revista do primeiro trimestre de 2024. Olha só o tema, irmãos. Tá meio pequenininho aí, né? Mas eu vou aumentar aqui um pouquinho. Olha só o tema. Tá aqui, ó. Adultos, primeiro trimestre de 2024, né? E aqui vai dizer, olha só o tema. O corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Amém, irmãos? O corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É disso que nós vamos falar no próximo trimestre e creio que vai ser uma bênção do Senhor, né? Que vai falar sobre nós que somos o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Semana que vem eu vou colocar um estudo que está gravado, um estudo que já está gravado, não é desse trimestre, mas um que eu gravei certa vez, que é o Espírito do Engano. É muito forte esse estudo, irmãos. O Espírito do Engano. Vou colocar semana que vem e vocês acompanhem. E em janeiro a gente já começa com a lição nova. Compre a sua revista, glória a Deus, antes que acabe. E vai ser bênção do Senhor. E que no ano que vem, mais e mais vidas se juntem para estudar a lição com a gente. Amém? Quero agradecer a todos vocês que ficaram aí, todos vocês que acompanharam. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos estar ministrando uma bênção agora. Olha só, nossa irmã Geni, Deus abençoe a irmã Geni, Luquinhas, Jéssica, toda a família, né? Irmã Geni falou que vai ser forte esse tema de 2024. E vai ser forte mesmo, vai ser uma bênção do Senhor. Então vou ministrar uma bênção sobre a sua vida, não saia daí para sair abençoado, amém? E até a próxima lição, se Deus assim permitir nas nossas vidas, amém? Então, irmãos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, sua família, Deus abençoe a sua área conjugal, seu casamento, Deus abençoe seus filhos, seus netos, tios, sobrinhos, primos. Deus abençoe seu emprego, seu trabalho. Deus abençoe a sua área espiritual. Deus abençoe a sua área emocional, sentimental. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe sua entrada. Deus abençoe sua saída. Que você venha ter um Natal abençoado. Se a gente não se vê mais, quinta-feira tem um culto, né? Mas se a gente não se vê mais, que você venha ter um Natal abençoado. Sempre lembrando que o Natal nos lembra o nascimento de Jesus. Que você venha ter boas festas, que Deus te dê saúde, proteção e que te livre de todo mal. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e continue orando por nós, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará, para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.